Energete! Esse é o Boteco Solar, que tem como objetivo dar voz aos empreendedores do setor fotovoltaico num papo descontraído e acompanhado de uma ou várias geladas. Fala, integradora! Eu sou a Tatiane Carolina, CEO da Energia GP, empresa de consultoria de processos para integradores, e esse é mais um episódio do maior podcast do mercado solar. No episódio de hoje, eu estou aqui com o Thiago Pereira, da Platos Energia Solar, empresa integradora, gente, acredite se quiser, empresa integradora de Pato Branco, no Paraná. Olha, você sabe de quem que eu estou falando, né? Por isso que eu falei assim, lá em Pato Branco. Tiago, seja muito bem-vindo aqui no podcast, viu? É um prazer te receber. Bom, olá, Tati, tudo bem? É um prazer enorme estar aí participando do podcast, né? Obrigado aí pela oportunidade de a gente estar contando nossa história e participando aí desse ecossistema que você constituiu aí. Não, muito massa. E por falar nisso, Thiago, me chamou a atenção, né? Quando você escreveu a sua história, você descreveu bastante episódios que você foi ouvindo, que te marcaram mais, e eu fiquei curiosa. Como é que você conheceu o podcast? Qual é o episódio que você mais gostou? É porque, assim, né, no episódio anterior, episódio 75, a gente teve aqui um super ouvinte, né? O Joca. E aí o Joca, ele me falou, Tati, eu vi tu postando no Instagram o podcast, né? E eu sigo desde o começo, fui ouvindo aos poucos e tal. Não dá para ouvir toda semana às vezes, né? Às vezes dá uma pulada, às vezes volta, enfim. Mas eu achei interessante explorar isso, né? E na sua história, a forma como você descreveu, ficou explícito que você ouve, né? Mas eu particularmente nunca tinha conversado com você, né? Então eu falei assim, deixa eu perguntar para ele como é que ele conheceu, né? Então, Tati, foi curioso porque assim, a gente tem buscado soluções aí para melhorar os nossos processos, melhorar também a nossa agilidade, né, na Platos. E eu estava assistindo um treinamento que você passou junto com o Marcelo sobre marketing, né, geração de conteúdo. E eu achei, assim, de uma consistência tão legal, porque normalmente o pessoal hoje em dia faz esses e-books, esses videozinhos curtos ali e tal, que acaba, assim, de certo ponto, até enganando um pouco a gente, entra lá tão animado para ver, e é mais do mesmo, né? Aquela coisinha ali que não agrega muita coisa. E eu fiquei bastante impressionado, assim, com a dinâmica que vocês usaram ali. É, Me trouxe boas ideias, assim, foi bem bacana aquele treinamento. Então, assisti todo ele, então, e ali que eu conheci você, né? E aí a gente começou a seguir vocês e tal. E desde então eu tenho ouvido todos os podcasts, né? Não consegui escutar os últimos, acredito que os 6 últimos eu não consegui escutar ainda, mas todos os outros eu ouvi, né? Então, dentro desses, tiveram alguns aí que me chamaram bastante atenção. Acho que o principal foi da Mara, lá acho que do Rio Grande do Sul, né? Pela organização, pelo planejamento, assim, me deixou bastante impressionado e bastante motivado a seguir o exemplo dela, né? Eu acho que tudo que faz bem, os bons exemplos, né? A gente tem uma obrigação como empresário, como provedor de trabalho aí para os nossos colaboradores, a gente tá em cima, né? Buscando melhorias, buscando crescer, otimizar os processos, né? Porque, além de tudo, além de estar nesse mercado maravilhoso, a gente também tem responsabilidade com os nossos colaboradores, né? E sem eles a gente não é nada, né? Não consegue fazer nada, né? Verdade, verdade. Nossa, que interessante essa jornada que você acabou cumprindo, né? E é legal saber que a gente acabou gerando essa percepção em você através do treinamento, né? Porque eu adoro falar sobre esse assunto, né? Marketing solar e vamos pensar como é que a gente chama a atenção do integrador.
enfim. E esse treinamento eu lembro que eu fiquei fazendo muito jabá do boteco. Então eu fico feliz que, embora o treinamento seja de marketing, o meu marketing também deu certo. Exatamente, foi bem bacana, foi bem legal porque chamou atenção, né? Então, quando chama atenção, a gente sempre vou atrás, vou buscar, né? E diversas das melhorias, diversos dos processos que a gente conseguiu implementar aqui na Platos foi por conta da curiosidade mesmo, de saber como que funciona, até mesmo a empresa em si surgiu disso, né? Surgiu de uma curiosidade, né? Surgiu Vamos de uma começar, forma de né? Como é que você conhecimento. começou no solar? Então, vamos lá. Essa semana, a Platos está completando 15 anos de vida, né? Que isso? É, então, foi em julho de 2008 que ela surgiu. Ah, no início, a gente trabalhava com mercado de informática, né? O TI, então, focado em processos governamentais. Então, a gente vendia por meio de licitações, né? Para A gente começou regional, foi expandindo e a gente conseguiu atender o Brasil inteiro por alguns anos. E isso foi um processo bem bacana, assim, de aprendizado, de desenvolvimento, porque a gente conseguiu desenvolver processos para otimizar a nossa rotina, né? E conseguimos também certificar a ISO 9001 lá em 2012. Enfim, tivemos uma portaria do Ministério da Ciência e Tecnologia que nos habilitou como fabricante de computadores. Enfim, foi um processo bem legal. Só que o mercado, né, no nosso país, ele é um mutante, né? Ele é Verdade. um X-Men, né? Um Então a gente Transformer, né? forma, né? Então a gente tem que estar antenado. E aí, assim, a partir de 2014, 2015, o mercado tomou uma outra dinâmica, né? E nesse meio tempo, é, começou-se a falar muito sobre o solar, né? É, por conta das novas, das novas regulações, enfim. E isso me trouxe uma curiosidade para a gente fazer a instalação na nossa empresa e tal. E eu procurei opções para fazer o orçamento, entender como que funcionava e tal. Só que assim, foram 30 dias tentando um orçamento que não consegui um orçamento, entendeu? Era muito novo ainda na nossa região, principalmente, né? Não existia quem fizesse isso dentro da nossa região. E então a gente começou a pensar, né, nessa possibilidade, né? Pô, um negócio legal, o nosso mercado está meio assim, vamos entender mais essa brincadeira aí. E aí a gente começou a se especializar, começou a fazer cursos, e aí nessa transformação aí a gente percebeu que alguns dos nossos distribuidores também estavam trabalhando com fotovoltaico, né? E aí veio a fome com a vontade de comer ali, então acabou dando certo, né? A gente entendeu que seria uma um bom mercado, né? Seria desafiador, porque ninguém entendia aquilo ainda naquele momento, né? Como que funcionava, mas investimos, né? Então, é, Acaba plantando foi, para colher, né? exato, foi assim que a gente entrou no solar, né? A nossa história com o solar começou lá, então, os primeiros treinamentos que a gente fez uma reformulação de marca também lá em 2016, né? Que foi quando a gente entrou oficialmente para o solar. E nesse contexto, né, da dificuldade de venda, da dificuldade né, de entendimento das outras pessoas, de trabalhar toda essa conscientização, né? Nesse contexto, como é que foi a primeira venda? Deve ter sido bem comemorada, né? Então, foi um processo curioso, sabe, Tati? Porque o solar normalmente acaba. A lógica do solar é assim: quanto maior o consumo de energia, maior a economia, né? E aí, quando a gente está falando de um mercado lá em 2016,
o consumidor final mesmo, residencial, ele tinha pouco conhecimento sobre isso. O que tinha, né, passava em reportagem da TV. Então, no entanto, a gente começou a investir, tentando parcerias com construtores, com conhecidos, fazendo nosso jabazinho, né? E o primeiro, na verdade, não foi uma venda, foi o que a gente instalou para a gente, né? Lá na nossa empresa. Então, a gente instalou, e aí, quando a mágica começou a acontecer, a gente animou e tal, e começamos a fazer essas divulgações, enfim, participamos de eventos da associação comercial da cidade. É, isso é importante dizer que o início da história foi em Guarapuava, cidade próxima de Pato Branco. E, para nossa surpresa, a, a primeira venda surgiu de um consumidor residencial que o valor da fatura dele não chegava a R$ 200, né? Assim, é claro, a gente estava ansioso por uma venda, né? Apesar de que a gente ainda tinha estrutura do mercado de licitação rodando, né? E o Luiz Carlos, né, o nome dele, e chegou lá e tal, vamos fazer um orçamento, vamos fazer um orçamento e tal, tal. E aí, quando a gente pega aquela fatura que é um pouquinho mais baixa, assim, a gente ficava com aquela, né, poxa, mas é pouquinho, né, e tal, mas atendemos, né, considero que atendemos muito bem ele. Foi uns 2 ou 3 dias, ele pediu para marcar uma reunião no sábado de manhã. Eu falei, opa, no sábado de manhã é porque a coisa, né, tá É, indo tá para querendo. decisão, né? Tá querendo, né? Então, a gente foi, né, nos encontramos no sábado de manhã lá na empresa. E ele, então vamos fechar. Eu falei, que legal. Bom, só que a gente não tinha preparado o contrato, não estava ainda, né, naquela. Foi, não, então vamos lá, fizemos uma proposta, fizemos um contrato e fizemos a instalação. Era uma instalação de 3 quilowatts, coisa assim. E aí foi curioso, né, porque ele veio por indicação de um outro parceiro nosso, e, enfim, fizemos a instalação e tudo, né? E quando a gente foi fazer a entrega técnica para ele, eu perguntei para ele, nossa, Luiz, então, eu queria entender do senhor, né, o que que fez o senhor fazer a instalação solar com, né, a gente e tal, qual que foi a ideia? Então, Thiago, eu tenho um capital guardado, né, investimento, mas assim, eu entrei no Google e pesquisei qual era o melhor investimento hoje. Olha E só. aí veio uma reportagem ali e tal, e eu comecei a procurar mais sobre energia solar e tal. Eu achei que realmente faz muito sentido, né? É um negócio que realmente faz muito sentido e a gente quer um pouquinho mais de conforto, enfim. Que legal, né? Que legal. Então, a nossa primeira venda foi assim, foi essa, foi essa realidade. É claro que no começo as vendas foram bastante espaçadas, assim, né? A primeira, a segunda levou aí uns mês, depois disso, que aí veio com parceria com outro arquiteto. É, a terceira já veio com a parceria do mercado de informática, que a gente já tinha conhecimento, né? Então, eu avalio que o networking, né, essa rede que a gente tem, ela é muito importante para a gente. A gente conseguiu dar os primeiros passos muito por conta disso, né? E ainda hoje, né, o nosso networking, aí, o nosso conhecimento com o pessoal e os serviços que a gente já entregou falam muito, né, pela Falam, gente. claro, claro. Até me chamou a atenção, né, que no começo do episódio você falou assim, você usou a seguinte frase, né? E aí eu acabei entrando para o seu ecossistema. E aí me chamou a atenção, né? Tantas palavras para você escolher, né? Você foi lá e escolheu o ecossistema. Por que que você pensou em ecossistema? Até aproveitando, né? Você acabou de falar agora de rede, network, né? Como é que você vê hoje, esse contexto de ecossistema no setor? Então, Tati, é um negócio curioso, sabe? Porque eu vejo que
O solar, a gente participa dos encontros e a gente observa alguns ecossistemas dentro do solar, né? Então, tem o ecossistema dos distribuidores. Então, você vê lá, todos os distribuidores se conhecem entre si, né? Então, a gente já sabe, ó, você fala da gente, você sabe quem que é a gente, você sabe como que funciona a gente. Esses distribuidores, a gente sabe que eles têm uma dinâmica de trabalho e é legal entender, né, que o mercado ele tem espaço para todo mundo e tem espaço para formas de trabalho, né? Assim, se o mercado funcionasse, se o mercado se baseasse única e exclusivamente em preço, né, 70% dos distribuidores existiriam, né? Então, é uma coisa bem interessante. Esse ecossistema de a gente entender o que faz bem para a gente, né? Aonde que você quer se encaixar, né? Aí a gente vai para o ecossistema das marcas, né? As soluções, né? Você tem a marca X, Y, Z, né? O que cada marca dessa te oferece de diferente, né? Por que que essa marca é melhor? É você que determina, dentro da tua empresa, você que determina. Então, eu vejo que o pessoal que participa do podcast, eles trabalham bastante com microinversor, né? Então, legal, né? Uma solução diferente, né? Para a gente aqui a gente já não trabalha tanto com microinversor, né? Então, tem espaço para todo mundo e você se encaixar nisso, entender onde você pertence, ter esse sentimento de pertencimento, né? É muito legal. Ó, então, eu faço parte de tal solução. E as minhas vantagens, né, são essas, essas e essas. E basear a tua operação no que você é bom, eu acho que isso faz toda a diferença, né? É a mesma coisa, né? Eu sei que você vem da engenharia e você foi para o marketing, né? E, e veja, você tem feito um trabalho tão legal, né? De disseminação, você se encontrou aí, né? Então, é legal quando acontece isso, né? A gente se encontra em alguma coisa e a coisa dá certo, né? Eu acho isso muito bacana. Então, quando a gente ouve o podcast, a gente entende que a gente não está sozinho no negócio, né? A gente fica pensando às vezes, putz, será que só comigo acontece isso e tal, né? Ah, Mas não, né? eu achei interessante, né, essa questão toda, né, de pertencimento mesmo, né, de comunidade, porque cada empresa tem o seu ecossistema, igual você pontuou. Mas o que que esse ecossistema oferece, né? O que que de fato é um ecossistema, né? Quando a gente pensa que um ecossistema ele é formado por empresas, né, que oferecem modelos de negócios diferentes, que elas interagem entre si, né, trazendo soluções, né? E pensando no público dela, que no caso aqui que a gente está pegando o seu exemplo, né, de distribuidor, o foco é o integrador. E aí eu achei muito interessante essa frase que você usou, né? Poxa, se fosse tudo só pelo preço, né? Aonde a gente estaria, né? E aí essa comunidade que vai se formando, que aí você, opa, eu me pertenço aqui, né? Aqui é a minha tribo, aqui é onde eu tô vendo que eu me encaixo, né? Então isso é muito bacana. E eu acho que, até pelo seu uniforme, né? Você é um grande fã de otimizadores de potência, né? A gente acredita muito no produto, né? A gente tem esse final de semana mesmo, a gente estava em treinamento com eles aqui, então nos dá muita segurança, né? Todo o contexto, né? Toda a história do equipamento e onde a marca e as soluções estão hoje também, a quantidade dessa classificação, né? Então, é um motivo de orgulho também, né? Que mostra, assim, né? A gente se dedica nesse ecossistema, né? Opa, peraí, desculpa atrapalhar nossa conversa, mas deixa eu chamar a Tatizão para trazer mais uma pra gente. Tatizão, manda mais uma pra gente, por favor. Opa, aí sim, hein? Essa é um oferecimento da nossa parceira Genix Solar Power,
que além de fazer a curadoria dos melhores equipamentos fotovoltaicos, tem tudo que o integrador precisa. É cursos no Maestria, crédito no Banco Gênix, energia por assinatura na Uigem e muito mais. Acesse www.genix.com.br e se surpreenda. Te espero lá, hein? Para fazer essa parceria dar certo, né? Com certeza. E nesse contexto todo, né, pensando aí nas dificuldades, nas facilidades, eu acho que é muito importante, né, a gente, enquanto empreendedor, ter a resiliência, né, de continuar persistindo, de continuar evoluindo, melhorando, e a gestão de processo, gestão de pessoas, e é marketing, igual você estava buscando, né, outras soluções. Nesse contexto todo, como é que você faz para se manter firme? Como é que você faz pensando em persistir ali com o seu propósito, sabe? Que eu lembro que eu li na sua história, né, que você ficou bem, como é que eu posso dizer, impactado, né, com a história do episódio do Sal da Justiça. E aí eu queria Sim, trazer um pouco disso também, né? Como é que você trabalha, né, esse seu lado mais interno, vamos dizer assim? tá. As dificuldades, elas servem para nos fortalecer, né? Ninguém gosta de passar por dificuldades, mas se a gente não passar por isso, não vai criar casca, né? Então, se a gente tiver muitas pequenas dificuldades, isso é uma coisa boa, né? Porque isso vai te fortalecendo, vai te permitindo criar essa casca para que num momento um pouco mais complexo você consiga sobreviver, né? E a gente está passando por um momento complexo, né? E esse 2023 aí, ele está sendo bastante desafiador, né? A gente está passando por um momento de seca, assim, né? Então, o que acontece? A gente usou esse período para reformular o nosso escritório. A gente mudou de local, investiu numa sede mais aconchegante para o nosso cliente, né? A gente está num ponto com maior visibilidade, é, então, treinando o pessoal, investindo em novos colaboradores, tentando melhorar os nossos processos, né? Tentando otimizar o que a gente já tinha de bom, né? É, nesse momento desafiador, né? Então, a gente já vê alguma coisa melhorando, é, pedidos surgindo, mas ainda aquém do que a gente precisa para ter sucesso, né? Mas, assim, um desafio, esse interno, realmente, que você comentou, ele é bastante desafiador, porque lidar com pessoas é sempre desafiador, né? O que funciona para um, de repente, não funciona para o outro, né? O que funciona para um, de repente, não funciona para o grupo. O que funciona para o grupo não funciona individual, né? Encontrar pessoas com vontade, motivar essas pessoas, é sempre um desafio bastante grande, né? Tem pessoas que têm dom para fazer isso, para cativar, para motivar, né? Eu me esforço, mas assim, eu não tenho esse dom, mas eu me esforço bastante para desenvolver, né? Para desenvolvimento aí de cativar o pessoal, de trazer pessoas boas para o nosso lado, né? Com certeza, com certeza. Eu acho legal isso, né? Porque também a gente acaba se fortalecendo nas palavras dos outros, né? Então, no podcast, acontece até comigo, gente, né? Eu sou uma pessoa, sou humana. Às vezes a gente não tá num dia legal, né? E aí a gente ouve a palavra de alguém, né? E vai, não sei, a energia ela flui de uma certa forma que é impossível você não ser contagiado, né? Tem episódios aqui que eu chorei horrores, teve episódio que a gente deu pausa, né? Lá no começo, eu lembro que foi muito dificultoso para mim conseguir sair do podcast e viver normal, vamos dizer assim, né? Porque quando alguém te conta a história da vida da pessoa, você fica ali matutando, você fica ali o dia, a semana, aí você vai absorvendo, aí você vai se colocando no lugar. Então, assim, é muito legal essa conexão que é gerada, né? Exatamente. A gente precisa muito de pessoas que nos motivam,
né? Pessoas com uma energia leve, com uma energia boa, né? É, 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 isso faz toda a diferença no início do dia, né? A gente colocar esse gás no pessoal, colocar essa motivação, isso aí faz uma diferença muito grande, né? Muito grande mesmo. Com certeza. E hoje, para você, o seu foco é mais cliente residencial, cliente comercial? Como é que você separa o seu perfil de cliente ideal dentro do seu portfólio, né? Se você tem preferência, ah, não, Tati, eu gosto de fazer tudo, mas como é que você faz essa separação, sabe? Então, nós temos clientes de todos os segmentos, de todos os tamanhos, de todos os tipos, né? Então, eu te confesso que no começo a gente quer atender todo mundo, né? A gente quer atender do pequenininho para o grande, né? Com o passar do tempo, a gente vai percebendo que a venda não é a mesma, né? O processo não é o mesmo, a forma de tomar a decisão não é a mesma. Então, o consultor que fecha negócios no residencial acaba que não consegue ter o mesmo desempenho no industrial ou no rural, né? Então, ele precisa falar a mesma língua de quem está comprando, né? De quem está interessado. Esse é um dos maiores desafios, né, Tati? Porque encontrar pessoas que consigam ter essa visão e essa segmentação é bastante complexo. Atualmente, a gente tenta tratar, a gente tenta separar em negócios pequenos e maiores, né? Quando a gente tem negócios maiores, a gente trabalha em conjunto, né, para levar uma proposta que realmente encante o cliente. Porque, da mesma forma como tem distribuidores, diversos distribuidores, tem muitos integradores, né? E o que você faz de diferente? Por que você é diferente no negócio, né? No mercado que é tão complexo assim, a gente tem, eu vou te dizer assim, qual que é a nossa forma de trabalho. Eu digo que eu tenho compromisso com o meu cliente, né? É, e qual que é o valor desse compromisso, né? Então, é muito difícil você mensurar isso. Eu só te digo assim, que o meu nome vale muito mais que dinheiro, né? Então, eu preciso ter certeza, do equipamento que eu estou vendendo, do distribuidor que eu tô sendo parceiro, né? Então, vender uma solução, trazer uma solução para o cliente, encantar esse cliente, criar uma expectativa nesse cliente, muitas vezes é fácil. O problema é a hora de realmente entregar isso, né? É verdade, é Entregar verdade. e aguentar o rojão quando a coisa não funciona tão bem. Eu costumo Porque, dizer que a forma como a gente soluciona o problema também diz muito sobre a gente, né? exatamente, o problema vai acontecer. Não adianta você, quem diz que nunca teve problema está mentindo, né? O problema vai existir. A gente passa por um momento de ano passado a gente teve aqui, acabou um período de estiagem bastante grande, né? E aí começou a chover bastante. E começou a chover bastante, o desempenho de usina caiu, fazer o cliente entender tudo isso, né? Entender por que determinado produto entrega mais, outro entrega menos. E não que a solução A é melhor do que a solução B. Eu acho que o integrador, ele é uma interface, né? Entre o que o mercado oferece e o que o consumidor precisa. E o nosso papel é traduzir isso, né? Fazer com que o cliente entenda. Assim, existem essas duas opções, né? Vamos pegar um exemplo mais fácil, assim, né? Olha, você tem que ir de Pato Branco a Curitiba, né? Você tem uma via pedagiada e você tem uma via sem pedágio, né?
que eu consigo chegar pelos dois caminhos, né? O que eu vou ter de benefício indo pela pedagiada e o que eu tenho de benefício indo pela sem pedágio, né? É, é, ótimo, eu preferi pela pedagiada, porque eu vou ter mais segurança, eu acredito que eu vou chegar em menos tempo, né? Mas se o João quer ir pela sem pedágio, tudo bem, né? É uma solução diferente, ele também vai chegar lá, só a maneira que ele pensa é um pouco diferente, né? Então, eu vejo muito que é isso, né? O nosso papel é mostrar para o cliente quais são as opções, né? E quais são as opções com as quais eu me comprometo, né? Existem opções e aqui dentre as que eu acredito, essas aqui são as melhores e trazer para o cliente esse entendimento. Uma vez que você faça dessa forma, a chance de você ter problema, ela reduz muito. Mas mesmo assim, pode ser que aconteça, porque a gente lida com pessoas, né? É, aqui na Platos, todos os nossos colaboradores são registrados, né? Todos são a nossa equipe própria, porque a gente acredita que é a melhor solução, que é a melhor forma de trabalhar, para conseguir colocar um padrão, enfim. É, e tudo isso compõe uma solução que a gente acredita ser mais confiável para entregar para o nosso cliente, né? Então, a gente acredita muito nisso, sabe, Tati? Eu acho muito interessante. E eu também acredito muito nisso, sabe, Thiago? E até ia te falar, né, nesse contexto todo, né, de qualidade, de ver novidade, de ver tecnologia, de conseguir atender o cliente, né, e tudo mais. Você foi para a feira da Intersolar em Munique, né, na Alemanha. Como Sim, é a que gente foi teve para o você essa privilégio. experiência aí? Nossa, é uma experiência fantástica, né? É uma coisa assim, a gente entender o que está acontecendo fora do Brasil, assim, em mercados já consolidados, é muito interessante, sabe? Eu tive a oportunidade de estar na Alemanha em 2011 e agora novamente. Então, de 2011 para cá, a coisa tomou um corpo assim absurdo, sabe? Sem medo de errar, um terço dos imóveis tem energia fotovoltaica, né? Assim, num contexto da Alemanha em que a energia, né, essa taxação, que o pessoal chama de taxação aqui e tal, na Alemanha os benefícios já deixaram de existir há muito tempo, né? E, e mesmo assim, a Alemanha, ano passado, foi o sexto país que mais instalou fotovoltaica no mundo. E o Brasil ficou em quinto. Mesmo com todo esse movimento que a gente teve, a gente ficou em quinto e a Alemanha em sexto. Sendo que, veja só, você sabe qual é o payback de um gerador fotovoltaico na Alemanha? O prazo? O prazo médio é 12 anos e meio. Olha Comparando com a quanto tempo, nossa né? realidade, né? Comparando com a nossa realidade, é até uma covardia, né? Então, e a gente vê como o mercado está lá, é uma coisa assim muito legal mesmo, sabe? Entender algumas coisas, né? Uma coisa muito curiosa também, que lá não existe placa grande, não existe instalações com placas, essas 2x1 grandonas, é tudo placa pequena. Aí eu fui entender por que disso, né? Lá na Europa existe uma legislação em relação à segurança de trabalho muito importante, né? Porque lá não existe telhado com ah, uma inclinação pequena, são todos bastante inclinados por conta de neve e tal, né? E aí você tem um limite de peso que uma pessoa pode carregar em cima do telhado. E por conta disso, as placas grandes não entram lá. Olha para E é você muito ver. curioso. É uma coisa muito curiosa, assim, né? Então, é fantástico a gente ter essas percepções, né? A percepção de que, assim, a questão do storage de energia é o que vai comandar o futuro, né? A possibilidade de você conseguir armazenar essa energia e soltar para a rede num momento bacana, ou mesmo nem isso, você ser mais autônomo com a tua energia,
é fantástico, foi uma experiência assim fantástica mesmo, né? E outra coisa muito legal, né, que o pessoal comenta muito, né, que a energia fotovoltaica ela é muito recente, e tudo, né? Lá no pavilhão da feira, né, do Centro de Eventos em Munique, existe um gerador fotovoltaico no telhado. Esse gerador foi instalado há 25 anos. E aí, Olha inclusive, para quem só. tiver curiosidade, quiser procurar no canal Solar, foi feita fizeram uma reportagem bacana lá com os idealizadores do projeto e tudo mais. Assim, é fantástico. Na época foi algo bem pioneiro. As placas foram desenvolvidas exclusivamente para aquele projeto, né, com uma eficiência bem mais baixa, inversores centralizados, né? Uma realidade que hoje a gente é muito diferente, né? Mas você vê assim que o gerador está lá funcionando há 25 anos, é muito legal, né? Se entender isso, né? É uma experiência muito bacana mesmo. E você vê um movimento, né, do mundo inteiro, né? A gente vai na Intersolar aqui no Brasil, claro, é um evento fantástico. É assim, ano após ano a gente se surpreende com o tamanho da feira, né? A minha primeira Intersolar foi em 2006, então, 2016, desculpa. Então você vê o tamanho que tá agora, e aí você vê o que movimenta a Interstellar de Munique é uma coisa absurda, assim, né? Então, faz com que a gente acredite cada vez mais no mercado, cada vez mais na tecnologia, né? E as novas coisas que estão vindo, hidrogênio verde e tudo mais, né? São coisas, assim, que nos motivam a permanecer no mercado, a investir cada vez mais no mercado, né? E trabalhar mais por isso. Muito bacana. E até nesse clima, né, aproveitando que eu tenho certeza que você tomou umas geladas lá na Alemanha. Há diversos Biergarten, né? Nossa, muito Ah, legal. imagina. A quem ou a que você brindaria hoje, hein, Thiago? Calma aí, antes de você saber para quem vai o brinde de hoje, se você está gostando do Boteco Solar, não esquece de clicar em seguir aí na plataforma onde você está ouvindo a gente. Pode ser Spotify, pode ser no YouTube. E é claro, né? Não esquece de avaliar dando 5 estrelinhas. Isso ajuda o nosso podcast a crescer por esse Brasilzão aí. E se você gosta de um boteco, sabe que não brindar dá azar, né? Então aqui é meio diferente. Hashtag fica a dica. Encaminhe esse episódio para 3 pessoas da sua empresa e bora ter sucesso em 2023. Eu conto com você, hein? Olha, Tati, a gente tem uma realidade, assim, de um desafio por dia, né? Um leão por dia, como o pessoal fala. E é claro que a, o brinde, a inovação do, do fotovoltaico é, é, é muito, ele cabe muito bem. No entanto, a inovação não ia valer de nada se a gente não tivesse o nosso back office aí, né, que é a nossa família. Então, minha esposa, minha filha, elas são fundamentais aí nessa jornada, né? É quem nos dá a estabilidade para continuar em tudo isso. E assim, eu quero inicialmente fazer um brinde à minha família, e segundo, a inovação, a esse novo mundo que o fotovoltaico nos proporciona, né? É uma nova realidade. Se você for pensar que 10 anos atrás não existia nada disso, e, e onde estaremos daqui a 10 anos é algo absurdo, porque pensa só você, Tati, no teu segmento. 5 anos atrás, o que você estava fazendo? Quantos desses contatos que você tem hoje você tinha, né? Então, se você for, eu penso muito assim, né? Comparativamente com outros negócios, outras realidades, a evolução foi fantástica, né? É um processo que evoluiu absurdamente rápido. Soluções, empresas, integradores, tudo surgiu muito rápido, e proporcionando experiências e tecnologias
mudaram muito a nossa forma de ver, de investir, de entender as coisas, né? Então, Com certeza, esse é com certeza. o primeiro. Eu achei muito bacana, né? Porque quando a gente olha assim, inovação, quando a gente faz esse exercício, igual você colocou, passado, presente, o futuro também, né? A gente acaba se conectando muito com a nossa essência, né? Porque tem coisa que muda, mas tem coisa que não, e uma delas é a essência, né? Então, ouvir você falar assim, refletir junto, foi muito bacana. E eu queria te agradecer mais uma vez pela sua presença aqui no podcast. Gostei muito da sua história, da sua trajetória. Achei que você é uma pessoa muito assim visionária, sabe? Então, isso é muito bacana. E eu fico muito feliz de ter você aqui na mesa do Boteco Solar. Imagina, Tati, muito obrigado mesmo pela oportunidade. É muito legal a gente poder compartilhar um pouco, contribuir com o programa, contribuir aí com o crescimento do setor, né? E eu tenho certeza que as dores e os amores são compartilhados por muitos, né? Então, é isso que motiva a gente a estar participando, estar ouvindo, entendendo, né? Nos colocando no lugar dos outros. Isso é muito legal. Muito obrigada. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Boteco Solar. Se você também quer contar a sua história, se inscreva em www.botecosolar.com.br e aproveita para me seguir no Instagram, @energiasgp. Lá tem várias dicas